Bom dia, queridos alunos. Hoje veremos siderurgia com o professor Alberto Anduce. Existen diferentes procesos de tratamiento de minerales. Existen procesos pirometalúrgicos, onde utilizamos calor para processar os minerais. Existen processos hidrometalúrgicos, onde os minérios são dissolvidos com ácidos ou bases para a extração do minério que nos interessa. E temos os processos eletrometalúrgicos, onde com o auxílio da eletricidade fazemos o processo de extração. Pirometalurgia. Os processos pirometalúrgicos compreendem a classe onde transformações ocorrem por reações químicas em temperaturas elevadas. Eles são essenciais na produção de quase todo o ferro e aço, níquel, chumbo, cobre, estanho, zinco e diversos outros metais. Os processos de produção de aço podem ser definidos como o conjunto de processos pirometalúrgicos utilizados na produção de ferro e fabricação de ligas, como o aço. É, sem dúvida, o mais importante setor técnico-econômico da tecnologia metalúrgica. O ferro e suas ligas são responsáveis por cerca de 90% da produção mundial de metais e ligas metálicas. Vejam o processo de mineração e tratamento de minério. Na parte superior temos o processo de mineração em galeria. Ela é feita em túneis. Se utiliza maquinário, se utiliza explosivos. No meio vemos o sistema de mineração a céu aberto. São minas de grandes extensões. Basicamente, o mineral de ferro é extraído em forma de pedras. Ele é moído para separar as impurezas e depois esse minério moído vai para o processamento de ferro e aço. Produção de ferro e aço. História do uso. As primeiras peças de ferro que utilizou o homem provinham de meteoritos. Os meteoritos são a única forma na natureza onde achamos o ferro em estado metálico. Os meteoritos têm uma grande concentração de minério de ferro. Também tem níquel. Povos antigos como Babilônia, Egito, Pérsia, China, Índia, e em seguida gregos e romanos, fabricavam armas e dispositivos portáteis e utensílios com ferro e aço. Apareceram fornos primitivos, o tipo poço fechado, tipo forja catalá. Ambos utilizan carbón como combustible. Vejamos o forno tipo poço fechado. Lembra muito uma fogueira. Se faz um buraco no chão, se colocam pedras, se mistura o minério de ferro com carvão, se gera calor
e o carvão vai reduzindo essas pedras de ferro. É bom lembrar que neste tipo de forno o ferro não chega a fundir. Eu reduzo o ferro em peças metálicas e depois eu pego essas peças metálicas aquecidas e eu vou martelando uma contra a outra. Isto tem uma desvantagem, porque as impurezas que estão dentro do minério não saem e ficam presas dentro do aço. Temos a forja catalá. Na forja catalá, o minério de ferro e o carvão se colocaban en lugares separados. Eso tiene vantagem de producir um ferro mais limpo, porém não tinha fusão. Também as impurezas ficavam presos dela. Os espanhóis foram grandes produtores de ferro e aço. As espadas catalás são muito famosas. Vejamos um diagrama simplificado da produção de ferro e aço. Na parte superior temos a serraria elétrica. Utilizamos electricidade para producir o aço. Como materias-primas entran sucata y gusa sólido. Ahí unos electrodos de grafito funden o metal líquido y va para un proceso de laminación continuo, obteniéndose chapas o obteniéndose longos. Son productos laminados. Otra técnica es utilizar o alto forno, que aquí está abaixo do forno eléctrico. Aí entra minério de ferro, entra carvão. Esse carvão tem que ser processado para virar coque. O que é coque? Coque é carvão mineral aquecido para que perca seu comportamento plástico e resista pressão, porque no alto forno, como a coluna é muito alta, as pressões dentro do alto forno são muito grandes. Depois do alto forno sai gusa líquido. Esse gusa líquido vai para a serraria LD, que vou explicar posteriormente, e daí vai para o lingotamento contínuo. A técnica mais empregada, o 90% do aço, provém do alto forno. Aqui temos um forno elétrico a arco. Vejam que temos electrodos. Se carga o material a ser fundido. Pode consistir de sucata, pode consistir de gusa, pode ser ferro esponja. Ferro esponja es un tipo de ferro obtido con gas natural. Esos electrodos descem, geran un arco eléctrico, gerando muito calor, fundindo esse metal. Depois esse metal é esvaziado. Vejam um forno elétrico em funcionamento. Vejam como as dimensões são grandes, os electrodos são de grande tamanho. Também podemos aquecer o banho por indução. Geramos um campo magnético alternado de alta frequência. Esse campo magnético vai aquecer o metal e vai fazer com que ele derreta. Tem algumas vantagens, como por exemplo não ter eletrodo, porém a eficiência é um pouco menor. A serraria elétrica, o processo industrial, começou no início do século XX. Inicialmente,
o forno elétrico foi considerado um aparelho para fabricar aços especiais, inoxidáveis e ligas de elevado teor. Atualmente, tem sido cada vez mais utilizado na fabricação de aço carbono, processo reciclador de sucata por excelência. Não há restrição quanto à proporção da carga de sucata. A participação da serie elétrica no mundo tem crescido substancialmente nas últimas décadas. Também temos o processo de refino secundário. No número 1 temos o conversor LED. O usa líquido, ele tem um conteúdo elevado de carbono, 4,3%. Geralmente os aços estão entre 0 até 2% de carbono. Eu tenho que reduzir esse carbono. E eu faço isso no conversor LED. No conversor LED, eu aplico oxigênio com uma lança. Esse oxigênio reage com o carbono e diminui a porcentagem de carbono no banho. Depois, esse aço é descarregado na panela de aço número 2. Depois se injeta calcio-silício. Esse calcio-silício, a função é terminar de capturar o enxofre que possa ter o banho e capturar impurezas. Temos o processo o desgasificador em número 4, onde geralmente se trabalha com injeção de gases nobres, como argônio, e se gera vácuo. O que acontece? Os gases são solúveis em líquidos. Eu tenho aço líquido, é provável que exista gases presos dentro desse banho. Então, para eu produzir peças de boa qualidade, eu desgasifico esse metal. Depois, no número 5, eu vou para o processo de lingotamento contínuo, uma máquina que depois vou explicar para vocês. E depois do lingotamento contínuo temos o processo de laminação, onde podemos obter placas, podemos obter produtos longos, como tubos, vergalhões, etc. Aqui temos a máquina de lingotamento contínuo. Uma vez que temos o aço com as características químicas e na temperatura correta, ele é transportado em uma panela de aço. Isso que vocês estão vendo aí é um recipiente que está revestido de refractário. Ele vai para um distribuidor, onde passa por um sistema que tem unos intercambiadores de cobre refrigerados por agua. Se va formando un lingote, va endureciendo a superficie y lentamente eso va siendo puxado por un sistema mecánico. O proceso de resfriamiento va acontecendo muy lentamente, de tal forma de que no se hieren cavidades nem trincas internamente. Aquí ven un proceso de lingotamento continuo. Ahí están produciendo una barra de aço continua llamada de fio máquina. Después, ese fio máquina le puede ser laminado para virar vergalhões, para virar barras, para virar arame. Então, no processo de cirurgia a alto forno, vejam que temos o alto forno.
o alto forno van a entrar materias primas. Vamos a tener carbón minerado, también puede ser carbón vegetal. Tenemos minerio y tenemos otros insumos que son necesarios para gerar escoria dentro do alto forno para ayudar a retirar las impurezas do gusa y para poder retirar las impurezas que se forman dentro do alto forno. Ese minerio de ferro ele pode vir na forma sinterizada, que é uma máquina que produz um ferro como uma colmeia, ou pode vir na forma de pelotas de minério ou na forma de briquete. Na coquería pegamos o carvão mineral. O problema do carvão mineral é que quando ele aquece, ele atinge um estado plástico. Ele fica maleável e isso não é interessante no alto forno, porque pode formar um tampão e parar o funcionamento do alto forno. Então ele é aquecido de tal forma de que perde os voláteis. Esses voláteis são aproveitados para fazer diferentes produtos. Inclusive temos o gás de coquería que é utilizado no alto forno. E o produto sólido disso é o coque, que é um carvão muito duro que vai para o alto forno. Do alto forno sai o gusa. Nesse processo pode ir para uma lingoteira para produzir lingote para forja, ou pode ir para o convertedor LED. Primeiramente é feito um processo de desulfuração, se adiciona cal, se adiciona óxido de cálcio, de tal forma que ele reaja preferencialmente com enxofre. Depois vai para o convertedor LED, que vou explicar como funciona. Depois vai para o refino secundário, onde se termina de desulfurar, onde é adicionado elementos de liga, onde se desgasifica o aço, e depois vai para a máquina de lingotamento contínuo, onde podemos obter produtos planos, como as chapas, láminas, ou podemos obter os produtos longos, como barras, fio máquina, etc. Temos diferentes equipamentos para refino, ou seja, para converter o gusa em aço. Eu vou falar de alguns processos históricos. Tem alguns deles que não se utilizam atualmente, mas é interessante para que vocês compreendam a evolução do processo. Temos os aços Bessemer e Thomas. O procedimento consiste em fazer atravessar o banho de ferro fundido líquido por uma corrente de ar frio. O ferro fundido líquido é introduzido dentro do conversor. Se sopra ar frio, que oxida as impurezas, que dão uma liberação de calor suficiente para elevar a temperatura e manter o metal em estado líquido, apesar de aumentar o seu ponto de fusão acima de 1500 graus centígrados. Temos o gusa líquido. Dentro de um reactor, fazemos que ar passe por esse gusa. Esse ar vai reagir com o carbono e outros elementos, atingindo-se a concentração de carbono desejada para conseguir o aço que queremos.
Entre o processo Bessemer e o Thomas, a diferença é basicamente o tipo de refratário, uma vez que utilizam o mesmo tipo de reactor. É o mesmo reactor, só que refratários diferentes. O reactor Bessemer, historicamente foi primeiro, usava refractário ácido. Quando eu falo ácido, quer dizer a base de sílica, o que dá problemas para desfosforar e retirar o enxofre do aço. Por quê? Porque para desfosforar e desulfurar, eu preciso adicionar óxido de cálcio, o carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio reage com a sílica do refratário. Então termina sendo um ataque muito violento do cálcio sobre a sílica. Thomas corrigiu esse problema usando refractários básicos. Atualmente existen alguns conversores Thomas em operação. É possível que ainda existam este tipo de equipo funcionando. Por descarburar com ar, os aços têm uma ligeira concentração de nitrogênio na sua composição. Esse nitrogênio não termina sendo ruim. O problema do nitrogênio é que ele endurece o aço. Então, para certos aços, especialmente os de baixíssimo teor de carbono, que queremos uma alta ductilidade, pode que não seja interessante. Vejam como era ou como é o reactor Bessemer e Thomas. É um reactor onde a boca vai de forma lateral. Se coloca dentro dele usa líquido e na parte inferior é injetado ar. Esse ar reage com o carbono e outros metais, inclusive com ferro, até que consigamos a composição do aço desejada. Vejam uma foto de um antigo reactor Bessemer na Inglaterra. Vejam como era o projeto, onde temos o sistema de apoio. Por dos braços era feita a injeção de ar. Feita a injeção de ar por dos apoios, bate o fundo é poroso, os refractários são porosos e passa o ar pelo fundo. Conversor LD tem esse nome LD pelo local onde foi criado, Linz-Donawitz, duas cidades alemãs. É o processo de produção de aço mais comum, responsável por cerca de 90% da produção mundial de aço líquido. A tecnologia continua a ser a via mais importante para a produção de aço, particularmente chapas de aço de alta qualidade. O processo industrial começou em 1952, quando o oxigênio tornou-se industrialmente barato. A partir desse momento, foi um crescimento explosivo. Vejam o conversor LD. Eu coloco usa líquido dentro dele e então desce uma chaminé que internamente tem uma lança, tem um tubo por onde é injetado oxigênio a alta pressão. Esse oxigênio entra dentro do banho e reage com o carbono. Essa lança ela é refrigerada com água, porque o calor gerado é muito elevado. Reactores base a oxigênio são conhecidos como fornos de combustível. Aparentemente, porque não é adicionado combustível. Na prática, isto não é verdade, porque a energia é proveniente
da oxidação do carbono e elementos metálicos. Parece que você não coloca combustível, mas na realidade esse combustível veio do gusa do alto forno. Vejam o proceso. O gusa vem en un carro torpedo, es cargado en una panela de azo, colocado dentro del reactor, se aplica oxígeno y se hacen lingotes o va para lingotamiento continuo. Forno Siemens-Martin es un forno de comprimento horizontal con varias aberturas laterales por medio da qual a carga é processada, sendo o esvaziamento de aço líquido feito por meio de canais provenientes do fundo do leito e para fora do forno na direção oposta às entradas de carga. O calor no interior do forno é conseguido por queima de um combustível gasoso ou líquido injetados numa das extremidades do forno. Os gases, por sua vez, são exalados pela extremidade oposta, mas não antes de passar por um recuperador. Isso é necessário para tais gases de elevada temperatura possam ceder calor antes de ir para as chaminés. Este forno está em desuso. Não é um mau forno, é um forno interessante. Um forno que produzia um aço de excepcional qualidade. Só que os reactores LD terminaram sendo mais econômicos que o forno Siemens-Martin, conseguindo-se um aço também de boa qualidade. Só que este forno, eu acho que ele ainda pode ser empregado em certas condições. Por exemplo, países onde tem gás barato, eu acho que este forno pode ser interessante. Vejam como era o forno. Temos um forno horizontal, onde temos dois recuperadores. O que acontece? Combustão é uma mistura de um combustível com oxigênio, com ar. Na medida em que o ar é aquecido, a temperatura da chama aumenta. Então é interessante que o ar esteja muito quente para eu produzir uma chama muito quente. Então, por isso, este forno tem dois recuperadores, recuperador A, recuperador B. O que é um recuperador? Dentro desse recuperador tem umas peças de cerâmica, pode também ter peças metálicas, que vão ser aquecidas pelos gases de saída do forno. Me explico. Está entrando pelo recuperador A, ar, queima óleo, aquece o forno, esse gás ainda está quente e vai para o recuperador B. Aquece o recuperador B, passado um tempo, com a válvula que está no meio, entre os dois recuperadores, eu invirto o processo de aquecimento, fazendo com que o ar agora passe pelo recuperador B, que está quente, vai aquecer o ar e eu vou produzir uma temperatura de chama maior. Então vejam que em cada inversão de chama, a temperatura ia subindo. Os operários tinham que ter cuidado de não aquecer muito o forno, porque chegava ao ponto de que podia derreter o próprio refractário. Então vejam que é um forno muito quente. O vazamento do aço, o sangramento, é feito pelo fundo. Como era feito? Se carregava gusa líquido, se adicionava minério de ferro, de tal forma
que realize ou usa como minério até eu atingir a concentração de aço desejada. Tinha a vantagem, como estou aquecendo a câmera, de eu poder ficar com o aço um bom tempo e ir regulando a composição, eu ir ajustando a composição. O problema é que, como era uma reação sólido-líquido, ou seja, usa líquido com minério sólido, a reação era um pouco lenta. Aí se começou a injetar oxigênio dentro, o que acelerou muito o processo. Porém, tinha alguns problemas ambientais, porque saía partículas de óxido de ferro pela chaminé, não tinha um sistema de limpeza de gases que poderia ser instalado. E aí fazia com que o processo fosse um pouco lento, mas produzia um aço de boa qualidade. Aqui temos outra montagem. Nesta montagem temos dos recuperadores de lado e lado. A função disso é para aquecer o ar e o gás. Eu também aquecia o gás, de tal forma de gerar uma maior temperatura de fusão. Um forno interessante, entrou em desuso, porém eu acho que ele pode ainda ser empregado em certas condições. Para fundir sucata, é muito prático. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.